Capítulo 3 do Evangelho de João, a experiência de Nicodemos com Jesus. Vai do 1 ao 15. Vou ler o texto e depois nós vamos compartilhar. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Havia o quê? Um fariseu chamado Nicodemos. Era líder religioso entre os judeus. Então Nicodemos era um fariseu. Fariseus eram os responsáveis pela administração da lei, o cuidado da lei, a interpretação da lei. E ele então era um dos principais entre os judeus. Certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi. Ele chamou Jesus de Rabi, porque ele reconheceu Jesus como um mestre. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então o que aquele fariseu, membro do Sinédrio, mestre, o que ele viu em Jesus? Um mestre, sabendo que era um mestre enviado de Deus para ensinar, porque Jesus ensinava e seus ensinos eram acompanhados de sinais, prodígios, provas de que o Pai Todo-Poderoso estava com ele. Então, Jesus respondeu e disse, e eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que ele quis dizer? Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não perceberá o ensino sobre o reino de Deus, a presença do reino de Deus. Ele está entre nós, mas sem o conhecimento revelado por Deus, você, com seus olhos naturais, não pode entender, não pode perceber. Então, como pode um homem velho, aí o Nicodemos responde para ele, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos, acaso este homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Então Nicodemos não tinha entendido nada que Jesus tinha dito, porque Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode compreender, porque você não tem como homem natural compreender as coisas espirituais procedentes de Deus. E então lá o Nicodemos está dando esse testemunho, de que a palavra de Jesus era verdadeira. O que Nicodemos estava dizendo? Como que eu, sendo um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe de novo e vou nascer de novo? Ele entendia que novo nascimento era uma experiência orgânica, física. Mas olha o que aconteceu. Jesus lhe respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e sem nascer do Espírito. Então não é um nascimento do sangue, é um nascimento do Espírito. Não é um nascimento da carne, é um nascimento espiritual. Então, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito Santo dá à luz vida espiritual. Então, os seres humanos podem nascer apenas de seres humanos, mas os que nascem do Espírito alcançam vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então o que está dizendo? É necessário, não é uma coisa contingente, não é uma coisa acidental, é uma necessidade. Para você experimentar a vida espiritual do reino de Deus, é preciso ter um novo nascimento. Então diz, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Se você não sabe explicar muita coisa natural da física e da química, como é que você vai saber explicar as coisas do Espírito que transcendem o conhecimento e a lógica humana? Tem que ser uma revelação especial de Deus, senão você não percebe as coisas do Espírito. Então, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Olha o que Jesus responde para ele.
Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende estas coisas? Então Jesus está dizendo: como é que você é um mestre respeitado em Israel? Faz parte de uma organização importantíssima em Israel. É uma pessoa que cuida e administra as leis, interpreta as leis, conhece o conteúdo das leis. E como é que você não entende essas coisas? Agora vamos lá. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem, não sabem, não conhecem o meu testemunho, disse Jesus. Há algo que você ainda precisa aprender. Há algo que você ainda não sabe, embora seja um doutor da lei. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão em mim se eu vos falar das coisas celestiais? Ou quando eu vos falar das coisas celestiais? Se eu falando das coisas do dia a dia, vocês não creem, e quanto mais vocês crerão se eu falar das coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Foi um momento quando o povo de Deus recebeu um bocado das serpentes venenosas que os mordeu lá no meio do deserto, e então Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze numa estaca e mandou que cada mordido olhasse para aquela serpente, e o que olhasse ficava restaurado da mordida. Então foi uma providência no meio do deserto, mas só que aquela serpente depois virou um símbolo de idolatria, e então Deus mandou destruir a serpente era um sinal que acabou sendo destruído, e no lugar da serpente então disse Jesus: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, aquela serpente era um sinal para quem era mordido pela serpente. O Filho do Homem é um sinal para quem pelo pecado morre, mas olhando para o Senhor e crendo na graça do Senhor, vive e vive para sempre. Então, vamos ver? Por último, então, 15. Para que todo aquele que nele crê, o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, a zoe de Deus. Então aí eu separei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, e será breve porque já esta manhã Deus nos abençoou de modo muito especial com o nosso grupo de louvor, né? Tem coisas que você ainda não sabe sobre Deus e sobre o reino de Deus. Ele disse isso para um doutor da lei, ele disse isso para Nicodemos: Nicodemos, tem coisas que você ainda não sabe. Você pode imaginar que tem coisas que ainda você não sabe? Esta é a razão porque nós nos reunimos regularmente na igreja do Senhor. Essa é a razão porque nós temos escola dominical, esta é a razão porque nós estudamos a Bíblia, esta é a razão porque nós temos culto de oração, esta é a razão porque a família de Deus se reúne para entender cada vez mais a possibilidade da revelação de Deus se tornar compreensível para nós. Nós nos reunimos como igreja para estudar a palavra, para orar ao Senhor, para exercitar a nossa fé, para fazer o que nós acabamos de fazer aqui. Senhor, queremos viver na Tua presença e queremos que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas, para que nossas vidas se transformem em testemunhos vivos da operação do Teu Espírito Santo. E não apenas que nós sejamos pessoas que conhecem alguns aspectos das doutrinas, algumas passagens da palavra, alguns ensinamentos. Nós às vezes estamos muito aquém do que Nicodemos estava, mas Nicodemos ainda precisava aprender. Quanto mais nós precisamos aprender. Agora tem uma vantagem, nós aprendemos coisas essenciais que o Nicodemos não sabia, embora nós não tenhamos o conhecimento acadêmico que ele talvez tivesse. Então tem coisas que nós ainda não sabemos e nós devemos aprender e conhecer estas coisas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos desembaraçará, a verdade vos libertará, a verdade vos preparará para uma vida superlativa,
porque Jesus disse: eu sou o caminho. Mas ele disse: eu sou a verdade. Nicodemos foi procurar Jesus e ele procurou a fonte certa. Ele procurou aquele que era a verdade. Agora, o que ele fez com o que ele encontrou em Jesus é que nós de fato não sabemos. Há algumas evidências de que ele acompanhou Jesus até o momento do seu sepultamento, quando juntou-se a José de Arimateia para providenciar o sepultamento num túmulo que arranjaram para ele, porque eram pessoas que tinham uma certa condição. Não sei o que aconteceu na vida do Nicodemos, mas nós temos que entender que Nicodemos, com toda a sua religiosidade, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, entendeu que devia procurar Jesus, porque certamente algo o incomodava no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma organização judaica e provavelmente ela tenha sido inspirada naqueles 70 que foram selecionados para ajudar Moisés na liderança do povo. Mais tarde, talvez ela tenha sido inspirada em Esdras, em Neemias, que também formaram certos conselhos para gerenciar os negócios, os interesses e a vida de relacionamento com as coisas de Deus. O fato é que no tempo de Jesus havia o que eles chamavam sinédrio. Os gregos chamariam de um senado. Era mais ou menos uma reunião de 70 pessoas aí, entre 60 e 70, que se reuniam e eram formados de 3 categorias. Primeiro, os sacerdotes. Sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. E os sacerdotes que eram indicados, que eram escolhidos e eram cargos vitalícios, esses iam pertencendo ao sinédrio. Era um segmento religioso, segmento de adoração, de louvor. Tinham os fariseus, tanto que Nicodemos era um fariseu importante no reino de Deus. Os fariseus que cuidavam da interpretação da lei, dos cuidados com a lei, com a revelação de Deus. E tinha os anciãos, que eram aqueles que eram escolhidos entre o povo, que tinham uma capacidade reconhecida de moderação, de equilíbrio, para poder formar esse grupo, para liderar os negócios judaicos, tanto civilmente quanto religiosamente. Eram pessoas, então, que estavam ali como pessoas separadas, escolhidas, para serem um senado. Imagine o Senado da nossa República. Pessoas que formaram esse Senado, Tem até uma bancada evangélica na Câmara. E assim vão se formando as organizações responsáveis pela condução dos negócios, da religiosidade, da espiritualidade, dos costumes, dos usos, como a nossa nação tem as suas organizações que são utilizadas para a construção das leis, a execução das leis, o cumprimento das leis, garantir o Estado de Direito, a lei e a ordem. Então, naquele momento havia o sinédrio que fazia esta mesma coisa em relação ao povo judeu. Mas eles estavam muito preocupados com o aparecimento de um judeu que não pertencia nem ao governo, nem a nenhum segmento, nem a nenhuma dessas organizações, que era o Senhor Jesus, mas que vinha ganhando uma popularidade muito grande, porque ele falava e ao mesmo tempo ele realizava milagres, ele libertava oprimidos e ele ia fazendo o seu ministério. E este sinédrio ficou muito preocupado com a presença e a atuação de Jesus, porque ele era um elemento fora da estrutura religiosa. E esse Nicodemos provavelmente sabia como o sinédrio pensava, sabia o que o sinédrio achava. E, só para vocês terem ideia, foi o sinédrio que julgou Jesus e condenou Jesus. Foi esse sinédrio. E o Nicodemos pertencia a esse sinédrio. Mas o Nicodemos deve ter ficado incomodado porque ele via um pensamento no sinédrio, mas ele via na vida de Jesus uma coisa diferente. Às vezes o sinédrio pensava que tinha que condená-lo, mas Nicodemos pensava: mas por que condená-lo se eu não vejo nele crime algum, ele anda fazendo bem? Ele libera as pessoas, Então só tem uma maneira, é se ele for condenado por blasfêmia,
por usurpação de direito, dizendo-se Deus. Então, Deus é único. Se ele se diz Deus, ele tem que ser punido. Essa era a ideia do Sinédrio. Mas não que ele se dissesse Deus, mas o fato é que o Sinédrio queria atribuir a ele essa postura. E Nicodemos deve ter ido procurá-lo exatamente para conversar com ele, para entender melhor, para poder aferir da parte desse diálogo o que ele pensava, como era o pensamento dele. E ele chega para Jesus, então começa a conversar com Jesus. Então Jesus fala com ele: Nicodemos, você é mestre em Israel, você pertence a essa comunidade especial, e você não tem consciência de que existe um elemento superior, uma vida espiritual procedente de Deus, que se você não tiver acesso a ela, você não vai me entender, nem vai entender o reino de Deus. Então você vai ser um religioso muito legal, um religioso muito responsável com a sua religião, mas a sua religião não passa de uma construção humana. Porque você, ao invés de estar focado no espírito da lei, você está focado na legalidade da lei. Então, Jesus disse para ele: olha, você vem me procurar, porque você sente algo que você não tem no seu contexto religioso. Mas você pode ter algo diferente, mas não é algo que você produz. Não é algo que o Sinédrio produz, é algo que é produzido no reino de Deus. E você só pode experimentar isso se você for nascido do reino, se a sua origem vier de cima para baixo, se o poder de Deus entrar na sua vida e promover em você um novo nascimento. Aí a cabeça dele pirou. Ele disse: mas como que eu vou, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe? Eu vou ser gerado de novo, eu vou nascer de novo. Jesus disse: não, meu filho, o que nasce da carne sempre é carne. O que é produzido pela carne sempre será carne. O que é produzido pela mente carnal sempre será carnal. O que é produzido pelo homem natural sempre será homem natural. Você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer de uma origem espiritual. Você precisa nascer do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai trazer sobre você essa vida espiritual, com a qual você tem o que se chama a vida abundante, a vida eterna. Então, o que aconteceu com Nicodemos? Ele era uma pessoa boa, era uma pessoa correta, era uma pessoa decente, era uma pessoa religiosa, mas faltava para ele o essencial. Faltava para ele uma experiência com Deus e uma aceitação da soberania de Deus sobre a sua vida. Ele aceitava a soberania da lei, ele tinha uma teoria sobre Deus, ele tinha uma teoria sobre religião, ele tinha uma série de coisas dessa natureza, mas ele não sabia como é que a vida espiritual acontecia dentro da experiência humana, como uma revelação especial de Deus pelo seu Espírito, que entrando em nossas vidas, nos alcança e nos transforma e nos faz novas criaturas. Então, aí tem coisas que você só vai saber se elas forem reveladas pelo Espírito Santo. Não adianta você ler a Escritura. A Bíblia diz: a letra é morta, o Espírito é que vivifica. Então você tem de ler a letra, mas tem de pedir ao Espírito que transforme essa letra em revelação de Deus para o seu entendimento. Assim você alcança a mente de Cristo. De outro modo, você terá uma mente natural estudando um livro como esse, como se fosse um conjunto de informações. Então você adquire conhecimento, adquire compreensão do contexto aqui, do texto, mas você nunca alcançará o novo nascimento se esta mensagem que está escrita aqui não for aplicada ao seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito nos guia em toda a verdade. Quem é que nos guia em toda a verdade?
é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo usa para nos guiar em toda a verdade? É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Daí a razão porque nós vamos para a escola dominical, porque queremos entender a palavra de Deus, compreender a palavra. Mas entender isso intelectualmente é uma coisa. Agora, entender isso por revelação do Espírito Santo é outra coisa. Então foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem toda a capacidade de ser um mestre em Israel, e você o é com eficiência, mas você precisa nascer do alto, para que você perceba o reino de Deus, perceba a soberania de Deus, perceba o relacionamento pessoal e intransferível com Deus. É isso que faz a religião se tornar algo especial, que não é apenas o cumprimento de uma doutrina ou de um comportamento religioso, ou de um comportamento social, porque isso Nicodemos tinha até demais, mas faltava para Nicodemos uma experiência de novo nascimento operado pelo Espírito Santo na vida dele. Por isso que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro na sua vida. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para o discípulo e faremos nele morada. É essa ideia de Deus, personalidade viva, chegar ao seu espírito, fecundar o seu espírito com o Espírito de Deus e gerar dentro de você uma nova criação, uma criação espiritual nascida de Deus. Portanto, você deixa de ser um homem puramente natural e passa a ser uma pessoa espiritual. Por isso que Paulo diz: não vos pude falar como a espirituais, mas tive que falar com vocês como a carnais, porque vocês ainda vivem nesta base elementar. Então, preciso desenvolver o espírito para que cada vez mais percebamos as coisas de Deus. Mas para começar a desenvolver o espírito, é preciso que haja o Espírito de Deus dentro da nossa vida para conduzir e liderar o nosso espírito, de modo que nós tenhamos o aperfeiçoamento espiritual, pelo crescimento da nossa vida espiritual, pelo conhecimento da palavra, pela liderança do Espírito Santo, pela nossa submissão à autoridade de Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não conhece, você não sabe, e por não saber e não conhecer, você é uma pessoa muito bem instruída no seu trabalho, mas ainda lhe falta alguma coisa, e o que falta é nascer do Espírito, é nascer do alto. O céu, o reino de Deus, tem que vir, não para ficar entre nós, mas para ficar em nós. Então nossa vida tem que ter uma experiência com Deus. E quando a gente falar de fé, nós não estamos falando de algo que está escrito na Bíblia. Eu estou falando de fé porque está escrito na Bíblia. Não, estou falando de fé porque eu vi escrito na Bíblia e o Espírito Santo confirmou na minha vida e no meu coração e na minha mente. Então eu falo de fé como uma crença que nasceu em mim por uma obra do Espírito Santo. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Essa fé bíblica, nascida do Espírito, é uma dádiva de Deus. Você não pode construir você mesmo um novo nascimento. Você pode até construir um novo comportamento, pode até construir uma nova postura, pode até construir um novo posicionamento, pode construir um novo propósito para a sua vida, mas não pode construir um novo nascimento, porque essa prerrogativa é exclusiva de Deus, e é Ele que faz isso acontecer na nossa vida, quando nós nos abrimos e o convidamos a estar conosco. Portanto, quando Cristo está em nós, a vida que nós vivemos na carne, nós a vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou e por nós se entregou. Então, queria deixar isso com vocês. Lembra quando Marta e Maria estavam lá recebendo Jesus? A Marta correndo, fazendo as atividades do dia a dia da casa, e ela reclamou porque Maria estava sentada aos pés do Senhor. Então, o que Jesus disse? Olha, tua irmã Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém pode lhe tirar. O novo nascimento ninguém pode lhe tirar. O novo nascimento é uma dádiva de Deus. Você pode morrer para esta vida, qualquer que seja a situação ou perseguição que você sofra, mas nunca ninguém pode ter lhe tirado o nascer de Deus, proveniente do alto, obra de Deus na sua vida. Então você
poderá até morrer, mas morrerá como alguém que neste mundo morre, mas seus olhos se abrem para a eternidade e recebe o bem-vindo para a casa do Pai, que vos está preparada desde antes da fundação do mundo, né? Existem coisas necessárias e contingentes. Quando o Senhor falou com Nicodemos, ele falou assim, é necessário que você nasça do alto. Não é contingente, não é opcional no sentido de você ter a vida eterna, ter a vida com Deus, ter a vida do Espírito, por outros caminhos. Não tem. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava dizendo, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que você só alcança pela dádiva de Deus, pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus. Então é isso que o Nicodemos precisava saber, que ele ainda não sabia. Ele ainda tinha confusão sobre como era nascer de novo. Pensava que era um processo puramente natural. Não é, é um processo espiritual. É Deus que te dá a bênção de comunicar pelo Espírito Santo com o seu Espírito que você é filho de Deus. Esta revelação não é você que produz, é Deus que produz a seu respeito. E então, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, acredite. Então, tem um poder, deu-lhes o poder então de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Todo aquele que nele crê, então é feito filho de Deus. É uma obra de Deus no coração. Nicodemos então tinha de aprender isso. Então ele só poderia viver isso se ele experimentasse isso. A diferença na religião é que na religião você pode viver a religião. Você pode viver o comportamento religioso, você pode viver as práticas religiosas, mas ter experiência com Deus é diferente. Você não pode ter através dessas questões. Você só pode ter através da operação do Espírito Santo na sua vida. Agora, a operação do Espírito Santo na sua vida te habilita a ser um bom religioso, te habilita a ser um bom leitor da palavra, te habilita a ser uma boa pessoa de oração. O Espírito de Deus te habilita a ser tudo isso. Mas a prática de tudo isso, sem nascer de novo, é apenas uma experiência religiosa, comportamental. E pode ser boa, mas não é o suficiente para dizer que você tem a vida de Deus em sua própria experiência. Então, religião não se confunde com salvação. E o que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, você precisa ser salvo, você precisa nascer do alto, você precisa ter uma experiência de novo nascimento. Não é apenas ser o que você já é e já faz bem. Isso é a parte humana religiosa. Mas você precisa ter uma experiência de novo nascimento. Então, o que faz o Evangelho ser importante na vida de cada um de nós? É a experiência com Deus. Deus vive e operante em nós. Deus vive e operante dentro de nós. É o Espírito Santo liderando a nossa vida. É termos a comunhão com Deus na nossa espiritualidade. Aí nós vamos ser bons membros da igreja. Vamos ser bons pais de família. Vamos ser bons cidadãos. Tudo de bom nós vamos ser. Porque quem experimenta a presença do reino dentro da sua espiritualidade, da sua pessoa, dentro da sua mente, do seu coração, nunca será uma pessoa do mal, mas sempre será uma pessoa do bem. Por quê? Porque o bem vem da justiça, que produz o bem e que produz o bom. Então todos nós, nascidos de Deus, temos que manifestar na nossa vida naturalmente aquilo que procede de Deus, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele produz um fruto: benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio. Então esses comportamentos não são construídos por nós, eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Se forem construídos por nós, serão apenas obras do nosso esforço pessoal, mas se forem produzidos por Deus, serão a dádiva de Deus na experiência de cada um. Não serão esforços realizados, mas serão dons, bênçãos manifestadas. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer do alto, você precisa ser mais do que um religioso, você precisa ter uma identidade
com Deus. A Bíblia diz: prossigamos e continuemos, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. Porque o meu povo perece por faltar o conhecimento, o entendimento. Muitas vezes nós empobrecemos a nossa vida espiritual, porque nós baseamos a nossa vida espiritual em atitudes comportamentais e religiosas. Não baseamos nossa vida espiritual em comunhão e identidade com o Senhor. Nós não vamos deixar de ser religiosos, porque faz parte da nossa experiência espiritual, mas precisamos ser espirituais sobretudo, tendo comunhão com Deus, orando no Espírito, sentindo a liderança do Espírito Santo nos conduzindo nas nossas orações, nas nossas atitudes. É o Espírito que lidera. A obra da carne vai ser vencida pela obra do Espírito em nós. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Deus, em Cristo Jesus, não condenou Nicodemos, apenas abriu o entendimento do Nicodemos para ele dar um passo a mais, conquistando aquilo que lhe faltava, que era nascer do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Fica essa ideia, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, mas não é porque nós somos religiosos, é porque Deus está agindo em nós e através de nós. Deus está agindo na vida da igreja. E se você não percebe isso, então faça como Nicodemos: Senhor, como é que eu faço? E o Senhor diz assim: abra o coração, deixe que do Espírito de Deus venha o nascer do alto e venha o ser uma nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Sinédrio tanto resistiu, que condenou Jesus. Por isso que o que ele fez com Jesus foi tirar Jesus da sua vida religiosa, da sua experiência. E Jesus tudo que queria é entrar na vida daqueles que em nome do Senhor celebravam os seus cultos. Que a gente possa celebrar os cultos da gente, não porque a gente tem um hábito religioso, mas porque a gente tem uma profunda comunhão com o Deus vivo e poderoso que habita em nós e realiza sua obra no meio de nós. Amém?